Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Hoje daremos início ao segundo bimestre com um novo conteúdo, tranquilo? Qual será o conteúdo introdutório do segundo bimestre? Será os esportes e suas classificações. Quais são as classificações do esporte? Eles são divididos como esportes de marca, esportes de precisão, esportes de rede-parede, esportes de campo e taco e esportes de invasão. Inicialmente, vamos classificar o que é o esporte. O esporte em si é a atividade física exercida dentro de um jogo ou um campeonato de qualquer tipo, cuja prática está sujeita a regras específicas. Então, ou seja, para existir um jogo, tem que existir regras. Então, qualquer coisa que a gente põe regras, de como vai ser utilizado, o que vai ser utilizado, podemos ser classificado como um jogo, certo? Esta atividade pode ser um simples entretenimento, um campeonato, um jogo por prazer ou um exercício físico. Ou também seja ele mental, que nos ajude a manter a forma ou recuperá-la. Então não quer dizer que é porque há regras que sempre vai poder ser sempre só executado dentro de um campeonato. Não, a gente pode utilizar como forma de lazer. A gente pode jogar o futebol como forma de lazer, como também dentro de um campeonato. Geralmente as regras vão ser a mesma, certo? Existe, por exemplo, 2 times, e utilizar a bola dentro do jogo de futebol. Ou, por exemplo, a queimada, São 2 times também, que um ataca o outro e vai ser utilizada uma bola. Porém, a regra que tem que ser seguida é porque a bola vai ser utilizada com a mão e não com o pé, diferente do futebol. Outro exemplo prático também é um jogo mental. O que seria esse jogo mental, professor? Seria o xadrez, por exemplo. A pessoa fica sentada, o máximo que ela vai se movimentar ali é as mãos, para movimentar as peças do tabuleiro. Porém, ela está fazendo ali uma atividade mental, ela está utilizando o cérebro para formar táticas, para formar jogadas inteligentes que vai vencer o adversário. Então ela é considerada um esporte, porque pode ser utilizada dentro de um campeonato. Tranquilo? O esporte, como eu disse anteriormente, não precisa ser necessariamente competitivo, pois pode ser praticado em forma de lazer e diversão. Às vezes nós estamos sem fazer nada ali naquele momento, a gente vai jogar um futebol, vai jogar um vôlei, vai fazer uma caminhada, uma corrida, jogar algum jogo de tabuleiro, somente por lazer e diversão. Nos esportes coletivos é necessária a colaboração de todos os companheiros da equipe para que seja possível um certo nível de desempenho dentro da competição, como por exemplo o futsal, o voleibol, o basquetebol, entre outros. Ou seja, geralmente esses jogos são compostos por 2 pessoas ou mais, e essas pessoas têm que colaborar uma com a outra, os atletas, jogadores, têm que colaborar um com o outro para que seja possível atingir ali a maior pontuação possível. Ou seja, se um time possui, vou usar aqui por exemplo o futebol, 11 jogadores de cada lado, mas somente uma equipe está desempenhando melhor o uso dos 11 jogadores e a outra equipe só está sendo 7 jogadores jogando bem. Qual a possibilidade da equipe de 11 jogadores ganhar em cima da que só tem 7 jogadores bem? É muito maior, porque todos os jogadores estão ajudando, fazendo jogadas ali dentro de um espaço maior, utilizando o maior número de jogadores possíveis, certo? Já nos esportes individuais, o atleta compete sozinho, e seu desempenho só depende de si, como por exemplo a corrida, o golfe, o arremesso. Então, por exemplo, na corrida, quando uma pessoa está correndo ali na raia dela, só depende dela de chegar no ponto final, certo? Então ela vai ter que correr bastante, sem depender de outra pessoa,
para atingir seu objetivo, né? O golfe, ele precisa, né, atingir o buraco com a bola e o taco, né, sozinho. Ele não vai ter ajuda de ninguém para rebater, né, para fazer a próxima jogada, etc. Né? E próximo tópico, né, que diz: além do lazer e diversão, o esporte também promove saúde aos praticantes. Ou seja, ao exercitar o corpo, ao movimentar o corpo, né, ao utilizar a mente ali para criar jogadas, né, estratégias, a gente está promovendo a saúde, né? A fisiologia do nosso corpo responde muito bem a isso, né? Aumenta a imunidade, né, a qualidade de vida. Por isso que o esporte é considerado, né, benéfico à saúde. Por isso, né, nosso corpo precisa de movimento, nosso corpo precisa estar em movimento. Ele estando em movimento, né, nossa saúde fica em dias. Tranquilo? Vamos agora para a classificação dos esportes, né? Os esportes são classificados de acordo com as suas características principais, né? Como citei anteriormente no início da aula, né, o esporte de invasão, né? O que é um esporte de invasão? É aquele esporte que tem que invadir o campo do adversário, certo? Então a pessoa ou o time tem que invadir o campo do adversário para atingir o objetivo, tranquilo? O esporte de marca são aqueles esportes que marcam o tempo, a velocidade, a distância, né? Então, qual seria o objetivo desse esporte de marca? Atingir a distância, o tempo, né, menor possível, determinado daquela modalidade, né? Cada modalidade tem sua variação. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui o exemplo da corrida, né? A pessoa tem que atingir a distância maior no menor tempo possível, certo? O esporte de precisão, geralmente ele tem que acertar um alvo, né? Então, quanto maior também a distância e mais preciso seja o alvo que ele acertar, né, mais preciso vai ser. O esporte de rede, parede, são aqueles esportes que utilizam uma rede ou uma parede para dividir os dois campos, né? Então, as equipes buscam atingir a meta atacando o time adversário. Tranquilo? E também existe os esportes de campo e taco, né? Agora, vou explicar para vocês as características de cada esporte por meio de exemplos. Vamos lá, né? Vamos começar aqui pelos esportes de marca, né? São os esportes nos quais o resultado da ação motora comparado é um registro de tempo, distância ou peso, certo? Uma característica marcante desses esportes é a quebra de recordes, né? Como eu disse anteriormente, atingir por exemplo, a maior distância possível, né, no menor tempo possível. Como exemplo aqui o atletismo, né? Qual é o objetivo, a regra desse jogo, né? Vou usar aqui, por exemplo, a corrida de 100 metros como exemplo, né? A pessoa tem que percorrer, o atleta tem que percorrer esses 100 metros no menor tempo possível, né? Não sei se vocês assistiram a Olimpíada anterior, né? Como vocês podem ver, esse atleta aqui do início, né, que está de amarelo e verde, ele se chama Usain Bolt, né? É o maior atleta do mundo. Por quê? Ele atinge a marca de 100 metros no menor tempo possível, em torno de 8 segundos e alguns milésimos. Então, ele quebra sempre os recordes a cada Olimpíadas, né? Então, qual é a meta desses jogadores? Correr o menor tempo possível na maior distância possível, certo? Então, por exemplo, se ele tem 100 metros, ele tem que correr o menor tempo possível para que ele seja campeão. Tranquilo? Também temos aqui como esporte de marca o remo, né? Qual é o objetivo desse esporte, né? É chegar de um ponto do lago ou do rio ao outro no menor tempo possível, certo? Geralmente pode ser 1, 2, 3 pessoas no mesmo remo, né? Isso vai depender da regra, mas o objetivo desse jogo é chegar de um ponto ao outro, né, no menor tempo possível. Temos também aqui um esporte de marca, né, levantamento de peso. Qual é o objetivo desse esporte? Levantar o maior peso possível com a execução perfeita, certo? Então, o que isso quer dizer? Que se o atleta levantar o maior peso possível na melhor execução perfeita, então ele vai ser campeão,
Então, quanto mais peso ele levantar e executando de forma correta, maior será o seu recorde, né? Maior será a sua marcação ali do peso que ele conseguiu levantar. Vamos agora aos esportes de precisão. O que é o esporte de precisão? Nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com objeto algum tipo de alvo estático ou movimento, né? Então, a pontaria é a capacidade mais importante nesses esportes. Vamos usar aqui como exemplo, por exemplo, o golfe. Qual é o objetivo do atleta ao jogar esse jogo? Ele tem que acertar a bola com o taco na marcação do buraco, né? Com o mínimo de tacadas possíveis, e dependendo da distância é o que vai dificultar, né? Por exemplo, ele tem que acertar essa bola no buraco, né, na marcação, numa distância de 100 metros. Então, se ele acertar com uma tacada só, melhor ainda. Se ele acertar com 2 tacadas, né, melhor também. Isso vai depender do atleta com que ele está disputando. Se o outro atleta for melhor do que ele na questão de usar menos tacadas na maior distância possível, o outro atleta será campeão, certo? O outro exemplo aqui é o tiro com arco. O atleta utiliza um arco, uma flecha, e do outro lado do campo existe um alvo, né, com marcações, e dependendo da marcação, quanto mais ela tiver por centro, se a flecha acertar nesse local, maior será a sua pontuação. Mas a dificuldade desse esporte, o que seria? A distância, né? Quanto mais distante, maior seria a dificuldade. Por quê? A influência do vento, a influência da angulação. Então o atleta ele tem que treinar bastante, né? Para entender que quanto mais distante, maior terá que ser sua angulação, né? A influência do vento também será ali muito forte. Então ele tem que ser bem preciso nos seus cálculos, né, para acertar o alvo com maior precisão. Temos também os esportes de invasão, né? Eles constituem aqueles esportes que têm como objetivo invadir o setor defendido pelo adversário, né? Ou seja, os atletas, né, buscam atacar entrando no campo do adversário para atingir seu objetivo, né? Nem sempre ele precisa ser com o corpo, pode ser com a bola, né? Também. Ele busca atacar, pontuar no campo adversário enquanto protege simultaneamente o seu próprio campo. Vamos usar aqui como exemplo o futebol, né? Existe um campo dividido pela metade, onde de um lado fica uma equipe e de um lado fica outro, né? Os jogadores de um lado buscam atacar o outro campo com o objetivo de fazer o gol, né? Colocar a bola dentro da rede do outro lado do campo, enquanto a outra equipe busca defender com seus outros jogadores, né? E goleiro. Ao mesmo acontece que quando a equipe adversária pegar a posse de bola tentar atacar, e a equipe que estava com a posse de bola também tem que defender, né? Então o objetivo desse jogo é fazer a maior pontuação possível, né, de gols, e evitar que tome gols defendendo, certo? Aqui outro esporte de invasão também é o basquete, né? Só que aqui a bola é utilizada na mão e a sua pontuação é atingir ali a rede, né, que seria o aro, né? Só que o aro fica no alto, tranquilo? O objetivo seria praticamente o mesmo do futebol, né? Fazer a maior pontuação possível no campo adversário e defender o maior ponto possível também, certo? Temos também aqui os esportes de rede, parede. São as modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função, né, para a quadra ou campo do adversário, sobre uma rede ou rebatendo contra a parede, né? E a principal característica desses esportes de rede é a defesa, porque nem sempre é o ataque. A equipe que defender melhor, a possibilidade dela ganhar também será maior, porque a bola não será possível a outra equipe pontuar. Então, quando uma equipe defende, essa bola vai sair para o lado, né? Ou ela vai sair para o campo do atacante, né? Fazendo um ponto contra eles próprios.
Um exemplo aqui que a gente pode usar, né, é o esporte de rede e parede, é o voleibol. São duas equipes também, né, que utilizam a bola e uma rede para dividir o campo. O objetivo desse jogo é lançar a bola no campo do adversário e o objetivo da outra equipe é defender. Geralmente com 1, 2 ou 3 atletas criando como se fosse um paredão, né? Então essa bola do adversário, quando ele ataca, geralmente vai de encontro com essas mãos desses atletas, né, que estão defendendo. Então, como eu disse, a equipe que defender melhor, a possibilidade dela ganhar também será maior. O esporte aqui de rede e parede, que utiliza o campo, também é um tênis, né? São equipes compostas por 1 ou 2 jogadores que tem uma rede dividindo, e o objetivo principal é lançar a bola no campo adversário, e também a sua principal característica é a defesa, certo? Um esporte que utiliza uma parede é o racquetball. Ele constitui parecido com o tênis, né? Ele é muito parecido com o tênis, porém não existe jogadores um de cada lado, eles ficam do mesmo lado, porém a bola é lançada contra a parede e o outro jogador terá que defender jogando novamente ela contra a parede para o outro jogador defender. Então o jogador que não defender bem, ele levará, né? Ele não marcará. E o jogador que bateu bem na parede e fez com que o outro jogador não defendesse bem, ele vai marcar, fazer a pontuação. Temos também aqui os esportes de campo e taco. São os esportes nos quais a estratégia de jogo para pontuar requer o ato de rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior quantidade de bases, né? Nessas modalidades, os times alternam entre ataque e defesa. No início do jogo, o time que está defendendo sempre começa com a posse de bola, para que a dinâmica do jogo seja possível. Ou seja, o time que levar a pontuação, né, o time que perder naquele momento, ele começará com a bola, para que ele também seja possível de atacar e pontuar. Porque senão seria muito repetitivo, sempre o mesmo time está sempre marcando e não dando a possibilidade, né, do outro time também marcar. Temos aqui como exemplo, né, o beisebol. Ele é um esporte de campo e taco, ele muito utilizado nos Estados Unidos, né? A gente quase não vê ele jogando aqui no Brasil, mas ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Qual é o intuito desse jogo? São dois times, um busca atacar, né? Qual o objetivo desse time que está atacando? É lançar a bola na mão do outro jogador que está com a luva, atrás do jogador que está com o taco. E o objetivo do jogador que está com o taco é rebater essa bola o mais longe possível quando essa bola vier até ele, certo? Então, quando ele consegue rebater essa bola, a bola vai para bem longe. E no campo, existem pontos que ele pode dar a volta de um ponto ao outro, e quanto mais voltas ele der de um ponto ao outro, maior será a sua pontuação, até que essa bola seja recuperada para a mão da pessoa que está com luva, certo? Então a pontuação consiste mais ou menos isso. Outro esporte de campo e taco é o softball. Ele é praticamente muito idêntico ao beisebol, porém ele sofreu algumas adaptações, né? Geralmente o softball é muito jogado aqui no Brasil, mais do que o beisebol. Por quê? O campo que precisa ser jogado é menor e a bola que é utilizada é maior. Então a possibilidade dessa bola ser rebatida é muito maior. Então, para aquelas pessoas que estão iniciando, aquelas pessoas que querem conhecer o beisebol, é recomendado elas começar com o softball, por ele ser um pouco mais facilitador, mas as regras são as mesmas. Tranquilo? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo inicial do segundo bimestre, certo? Eu vou passar uma atividade para vocês que é para transcrever toda a apostila de conteúdo para o caderno, manuscrito. Tranquilo? Vocês podem destacar os títulos, podem ficar à vontade, tranquilo? E nessa apostila contém todo esse conteúdo que eu expliquei para vocês, né, com todos os detalhes. Tranquilo? Qualquer dúvida, me procurem no fórum, tranquilo?
E boa aula para vocês. Até mais.